Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós elevamos os nossos pensamentos a Ti, para buscarmos respostas, para sabermos o que o Senhor quer de cada um de nós. Teus servos, meu Pai, estão atentos à Tua voz, atentos à Tua direção, porque muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas, tem chegado até nós diariamente. Nós temos chegado a milhões de pessoas diariamente via internet. Mas imagine, se uma pessoa tem um monte de problemas, imagine milhões de pessoas. E nós não sabemos o que falar para essas pessoas. A Tua palavra tem todos os ensinamentos. A Tua palavra é uma universidade. E nós não sabemos o que vamos falar para as pessoas. Assim como eu não sei, eu penso, mas não sei exatamente o que o Senhor quer que seja dito aqui agora, porque cada servo teu, tem uma necessidade, precisa de uma direção. E é como nós falamos, sempre nós te pedimos, dá-nos a direção, porque sem a Tua direção nós vamos fazer o que nós queremos fazer, e não o que o Senhor quer. Mas para fazer o que o Senhor quer, nós precisamos que o Senhor, o Espírito Santo, venha nos dar a direção. E é o que nós te pedimos agora. Dirija os nossos pensamentos, para que nós possamos, como porta-vozes do Senhor Espírito Santo, venhamos divulgar as boas novas do Evangelho de acordo com a Tua vontade, para que as pessoas sejam beneficiadas, para que as pessoas sejam libertas, salvas, para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Então eu te peço, meu Pai, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é justo que o nosso Senhor tenha sido maldito, tenha se feito maldito na cruz, para nos salvar, para nos resgatar da escravidão, da maldição, e nós não venhamos corresponder a esse sacrifício macro. Então eu peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Tu que conheces os corações e pensamentos, o Senhor sabe qual é o desejo do nosso ser. O Senhor sabe o que eu quero, o que eu desejo. Então, meu Pai, venha ao encontro daquilo que o Senhor quer que a gente faça, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Graças a Deus. Olha, Jeremias 48, 10. Esse versículo, esse texto,
diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, relaxadamente, em outras palavras. E maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Então vamos separar essas duas frases e focar no maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulento ou fraudulosamente. É difícil entender, compreender, como que uma pessoa faz a obra de Deus de forma fraudulenta. Mas o texto sagrado mostra que isso acontece. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. No Salmo 109 e versículo 17, diz assim: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Como é que pode? Como é que pode alguém amar a maldição? Como é que pode um pastor, um homem de Deus, fazer a obra fraudulosamente para ser amaldiçoado? Como é que pode? A pergunta é: como é que pode alguém amar a maldição? Sabe o que é maldição? Você sabe como se define a maldição? Hein? A maldição se resume em ser instrumento do mal. A pessoa é maldita, ela é instrumento, ela carrega o mal consigo. Assim como a bênção, ou quando Deus falou para Abraão, se tu uma bênção, quer dizer, um condutor de bênção. Condutor de bênção. Quando você recebe o Espírito Santo, você é um condutor da bênção de Deus. Você é uma pessoa que vai irradiar luz por onde você for, porque você tem o Espírito da luz dentro de si, o Espírito da bênção. A maldição é justamente o oposto. Quando uma pessoa é maldita, ela é uma condutora do mal, ela carrega consigo o mal. Por isso que a vida dela é um inferno, porque ela é maldita, é amaldiçoada. Quando Deus amaldiçoou Caim, ele recebeu uma marca, não foi? Então, a marca da maldição. Então, diz lá que Caim falou: todos que me verem vão querer me matar. Não é isso? Mais ou menos assim, não é isso? Pois bem, Caim tinha uma marca, a maldição tem uma marca, assim como a bênção tem uma marca. Quando você tem o Espírito Santo, você é a própria bênção. Você passa boas coisas para as pessoas, você passa o bem para as pessoas, você passa espírito para as pessoas, você passa vida para as pessoas, você transfere paz para as pessoas. Você transfere alegria para as pessoas, porque você tem o espírito da paz, o espírito do amor, o espírito da alegria. Então, quando você recebe o Espírito Santo, a característica do Espírito Santo, a característica de uma pessoa que tem o Espírito Santo, que foi batizada, selada, a marca
que o batizado com o Espírito Santo recebe de Deus, essa marca é a própria presença de Deus. Então, a pessoa que lida com uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela vê uma diferença brutal na vida daquela criatura, porque ela passa para outras pessoas algo de bom, algo positivo, fé, sobretudo, alegria, amor. A pessoa tem amor para com aqueles que nem conhece, porque ela tem o espírito do amor, o espírito do Senhor Jesus Cristo. Ela tem o espírito da bênção, ela é a própria bênção. Então, você, por exemplo, é pastor, você supostamente, quer dizer, teoricamente, para mim, você é a própria bênção. Pelo menos tem que ser assim, porque você tem o Espírito Santo, você confessa ter o Espírito Santo. A esposa sua também é uma pessoa que é a própria bênção, porque ela também tem o Espírito Santo. Mas na prática, a gente tem visto que não é bem assim. Que as pessoas dizem que têm o Espírito Santo, mas as suas obras são más. A sua conduta é má, é ruim. O seu testemunho é ruim, é deficiente. É uma pessoa problemática, mas ela trabalha na igreja como uma pessoa, ela é uma oficial da igreja e parece que tem o Espírito Santo dentro da igreja. Quando é fora da igreja, a gente não sabe, Deus sabe. Mas quando se tem o Espírito Santo, ela passa espírito para as pessoas. Agora, neste momento, enquanto eu estou falando, eu estou passando espírito para você. Qual o espírito que eu estou passando? O espírito que está dentro de mim. Se o espírito que está dentro de mim é de Deus, eu passo o bem para vocês, a bênção para vocês. Se o espírito que está comigo é do mal, se eu sou um espírito enganador, então eu também estou passando o mal para vocês. E vocês sentem, vocês têm um feeling, vocês têm um sentimento, vocês têm uma percepção se eu estou falando pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do mal. Isso é claro e evidente. As pessoas sentem isso. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela transmite o Espírito que ela tem para outras pessoas. As pessoas bate, sabe como é que é? Cola, casa, combina com a pessoa que tem o Espírito Santo. Não combina com quem não tem o Espírito Santo, porque quem não tem o Espírito Santo, às vezes me odeia, e pede até que eu morra. Por quê? Porque não tem o Espírito de Deus, tem o Espírito do mal. Então, quando você tem o Espírito Santo, você transmite o Espírito para as pessoas. E essa é a obrigação sua, como homem de Deus, como uma pessoa cheia do Espírito Santo, você tem obrigação de passar Espírito para as pessoas que vão até vocês. Da mesma forma como eu passo Espírito para aqueles que estão conosco. Eu transmito isso para vocês. Ou eu tenho mais o Espírito Santo do que você? Existe isso? Existe a possibilidade de alguém ter mais o Espírito Santo do que o outro? Não, não existe isso. Não existe isso. Quem tem o Espírito Santo tem a plenitude do Espírito Santo, o Espírito da bênção. Quem não tem, não tem. Mas quem tem, tem o Espírito na sua totalidade. Então, se você é batizado com o Espírito Santo, você tem tanto o Espírito Santo quanto eu. Nós temos o mesmo Espírito. Eu tenho tanto o Espírito Santo como Jesus tinha na época dele. Paulo, a mesma coisa. Pedro, João, os apóstolos. Porque o Espírito Santo não nos é dado por medida. Está escrito isso, Jesus falou isso. O Pai não dá o Espírito por medida. Então, ou você tem, ou você não tem. E se você tem, e o seu trabalho não desenvolve,
é porque tem alguma coisa que está emperrando, está atrapalhando o seu trabalho. Tem alguma coisa que está obstruindo o seu caminho. Alguma coisa que eu não sei, só você sabe, e Deus. Mas o fato é que ninguém é ou tem mais o Espírito Santo do que o outro. Quando tem o Espírito Santo, é na medida perfeita, total, a plenitude. Mas, como nós estávamos lendo aqui agora, há pessoas que carregam a maldição, que é justamente o espírito do mal. É o espírito do mal. Esse espírito, assim como o Espírito Santo faz fluir no meu ser para ajudar as pessoas, para salvar as pessoas, para libertar as pessoas, como Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, não é isso? Me ungiu, então Ele está sobre você também, você foi ungido, para o que? Libertar os cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor, não é isso lá que está escrito em Isaías? Pois bem, para a salvação das pessoas. Ora, do lado oposto, na outra ponta, nós temos o espírito da maldição, que nós temos falado muito nesses últimos dias, justamente porque nós temos visto a maldição galopante no meio da igreja, no meio dos que creem em Jesus. Ora, o texto diz assim: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Quer dizer, que ela venha sobre ele. Quem ama a maldição, ela vem sobre a pessoa. E a faz mais maldita ainda, digamos assim. Mas quem ama a maldição? Quem é que se diz, olha, eu amo a maldição? Está errado isso. Parece que está errado esse texto bíblico. Parece que está errado. Não está errado, mas parece. Porque quem ama a maldição? É que na realidade, o salmista está dizendo assim: quem ama o pecado, que dá prazer. Quem ama o pecado, ama a maldição. Porque a maldição só existe por causa do pecado. A maldição só existe por causa do pecado. Não havendo pecado, não há maldição. Isso é tão certo como Deus existe. Enquanto Adão e Eva viviam na presença de Deus, não havia pecado, não havia maldição. A maldição começou com o pecado de Adão e Eva. E aqueles que vivem no pecado, aqueles que mantêm-se no pecado, esses vivem sob a autoridade da maldição, sob a autoridade do diabo. Por quê? Porque deixaram ou estão aceitando a maldição, porque gostam do pecado. Aqui, na verdade, está dizendo, se eu fosse escrever esse texto, eu diria assim: visto que amou o pecado, mas não é isso que o Espírito Santo mandou escrever. O Espírito Santo mandou escrever assim: visto que amou a maldição. Amou a maldição. Porque, com certeza, a pessoa que escreveu esse texto aí, dirigido pelo Espírito Santo, ela está direcionando essa palavra para quem? Quem é que supostamente aqui ama a maldição? Ninguém. Mas essa maldição aí está sendo dirigida àqueles que conhecem o pecado, que sabem que o pecado existe. Não é, aqui não está falando, direcionando apenas
as pessoas qualquer, mas está direcionando aquelas que têm conhecimento do pecado. Que tem conhecimento do pecado. Você amou a maldição, quer dizer, amou o pecado, ela vai lhe sobrevir. Ela vai vir sobre você. Não é que a pessoa tenha amado a maldição, mas ela amou o pecado. Isso mostra que a maldição existe enquanto há o pecado. O pecado é a razão da maldição. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para nos resgatar da maldição do pecado. Ele se fez maldito na cruz. Ele assumiu a nossa culpa, os nossos pecados. Pense no pecado de uma pessoa: prostituição, pedofilia, roubo, mentira, tudo que é pornografia, tudo que é sujeira, tudo que é podre, tudo que é sujo, tudo que é imundo, tudo que esse mundo reúne nos dias atuais, tudo o que já foi visto por nós neste mundo de sujeira, de porcaria, foi cravado no corpo de Jesus. Ele assumiu o pecado de todos nós, assumiu o pecado, para que nós pudéssemos ser livres do pecado, quer dizer, livres da maldição. A maldição da lei. O que diz a lei? A lei diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Em Romanos diz lá que o salário do pecado é a morte. É maldição, o salário da maldição é a morte. Aqui, quem ama o pecado, ou quem ama a maldição, quer dizer, quem ama o pecado, que sobrevenha o pecado sobre ela. Quem ama a maldição, que sobrevenha a maldição sobre ela. Porque nós entendemos que, nesse ponto, o salmista está dizendo assim: olha, há quem goste do pecado. Há quem goste do pecado e quer manter-se no pecado, porque não quer abrir mão dos prazeres da carne. Não querem abrir mão do pecado, porque o pecado tem sabor, tem gosto, tem prazer. Ainda que seja por um momento, aquele pecado dá o prazer, mas depois vem a colheita, vem o salário daquele pecado, que é a maldição. Entende o que eu estou falando? Você está compreendendo? Há alguma dúvida? Se você tem alguma dúvida, pode perguntar, nós vamos procurar responder. O bispo, uma pessoa perguntou: bispo, eu sou da Igreja Universal do Reino de Deus há tantos anos. Eu faço tudo certinho. Eu não ando no pecado. Eu vivo uma vida correta. Pelo menos eu penso que ando na vida correta, mas eu não ando no pecado. Eu não ando na balada, eu não vivo na pornografia, eu não ando na internet, eu não me perco. Mas a minha vida em si é travada, é amarrada. Porque eu vejo os testemunhos de pessoas que participaram da fogueira santa e a vida se transformou, como da água para o vinho. Mas eu estou há tantos anos na igreja e a minha vida não se transformou. Por quê, bispo? Se eu não vivo no pecado, eu vou na igreja, eu sou obreira, eu sou uma pessoa que ajuda as pessoas, conduz as pessoas a Jesus. Por que a minha vida é travada? Por que a minha vida sentimental é amarrada? Por que a minha vida econômica é amarrada? Por quê?
Eu não posso dar testemunho porque a minha vida, eu não tenho testemunho para dar. Aí eu recebi algumas bênçãos, sim, mas são insignificantes diante do que eu tenho visto, das maravilhas de Deus na vida de outras tantas pessoas. Por que a minha vida está travada? Por que aqueles que estão na igreja e ainda não foram abençoados? Por que estou tanto tempo na igreja e não aconteceu isso, não aconteceu aquilo? Por quê? Aí vem aquele pensamento de o pastor ou membro da igreja vem na igreja e trabalha, faz as coisas certinhas, mas o seu coração não está mais servindo a Deus, está servindo a si mesmo. Por isso, nós voltamos àquele versículo de Jeremias: maldito, maldito aquele que faz a obra de Deus fraudulosamente. Então, às vezes, o crente é maldito, não sabe que é maldito. Ele é maldito, amaldiçoado, e não sabe que é amaldiçoado. E por isso que a vida dele não desenvolve. Por quê que ele é amaldiçoado? Porque no início da sua carreira com Jesus, quando entrou na igreja, primeiro amor. Orava, jejuava, vinha na igreja, queria ajudar todo mundo, queria se dava para outras pessoas, se ajudava outras pessoas, era uma pessoa quente na fé. O fogo, digamos, do Espírito estava dentro dela. O mesmo fogo que caiu lá no Monte Sinai, caiu sobre ela. Ela estava cheia de fogo. Porém, com o decorrer dos dias, dos meses, dos anos, ela, pouco a pouco, foi se desviando do olhar para com o Senhor Jesus. Foi se inclinando para a sua própria vida. Seja para se casar, seja para conquistar isso, aquilo e aquilo outro. Com certeza, ou provavelmente, ela, trabalhando na igreja, ou o pastor, ou o bispo, trabalhando na igreja, pegando testemunhos de pessoas que foram abençoadas, a pessoa diz assim: olha, eu cheguei aqui a semana passada, cheguei aqui há 2 semanas, há 1 mês ou 3 meses atrás, eu era mendigo, hoje eu sou empresário, eu tenho casa, carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho a minha família, eu sou bem casado, eu sou bem casado, olha só, tenho minha família maravilhosa, tenho paz, sou alegre, recebi o Espírito Santo. Então, a pessoa começa a pesar a sua vida de acordo com o testemunho daquela pessoa, daquela outra pessoa. E ela põe na balança e ela vê um disparate. Poxa, eu que estou aqui há tantos anos na igreja, não aconteceu isso comigo. Eu sou solteiro, sou solteira, a minha vida financeira é uma miséria, lá em casa é um problema sério e tal, mas eu estou na igreja, eu sou fiel à igreja. É fiel à igreja, mas não é fiel ao Senhor Jesus. Rebaixou Jesus, você falou domingo, rebaixou Jesus. O tempo fê-la rebaixar Jesus dentro da igreja, e já não servia Jesus de maneira decente e com amor, e com respeito, com reverência, com santidade. Ela já servia na igreja por uma obrigação. Ela foi servindo com obrigação, como um cumprimento do dever. Igual aquela prostituta lá de Provérbios capítulo 6, que chamou o homem dizendo: vamos para a minha cama, já cumpri os meus votos para com o Senhor. Agora vamos para a minha cama, porque eu já mudei os lençóis, etc, etc.
Então essa criatura deixou o primeiro amor em segundo plano, porque abraçou um outro amor, a fissura, a ansiedade de querer realizar os seus próprios sonhos. E o diabo, como você bem disse, o diabo, ele não quer que o pastor deixe a igreja. Ele não tem interesse que os filhos dele, os filhos das trevas, deixem a igreja, o altar ou o trabalho fiel dentro da igreja. Não, ele quer manter os malditos dentro da igreja da mesma forma como o joio que foi semeado enquanto o dono da seara, o dono da fazenda, digamos assim, estava dormindo. Semeou o trigo e foi dormir. O diabo veio de noite, semeou, o inimigo veio e semeou o joio. Então o diabo semeia esse joio no nosso meio. E ele deixa lá, chocando. Então aquele joio amaldiçoado, aquela criatura amaldiçoada porque a vida dela está travada. Ela quer andar, não consegue. Está travada, amarrada. Ela não consegue sair dali. Mas ela tem que ficar na igreja para mostrar para as outras pessoas o mau testemunho dela. E fazer com que as outras pessoas venham ser contaminadas com o que ela tem dentro de si, que se chama maldição. Você entendeu? Isso acontece com membros, com obreiras, pastores, esposas, bispos. Todo santo dia, quase toda semana nós temos um bispo que saiu, um pastor que saiu, que amou mais esse mundo do que servir a Deus. Como Paulo fala de Demas, amou o presente século, enfrentou os problemas que Paulo enfrentou no ministério dele. Mas quando viu que Paulo estava preso e condenado à morte, ele desanimou, ele falou: epa, vou sair desse barco, vou cuidar da minha vida. E é isso que muitos pastores estão fazendo. E eu espero que todos os que estão no mesmo espírito de Demas se manifestem e vão embora. Eu quero que vão embora, não quero que fiquem com a gente, não. Porque o joio enterra a obra de Deus, enterra o crescimento do trigo. Eu tenho falado, Jesus, meu Senhor, eu não posso tolerar joio no nosso meio. Nós temos que, esse pessoal tem que sair fora. Eu não quero esse pessoal junto conosco, porque vai nos atrapalhar. Eu quero tratar das pessoas que estão sedentas, que estão morrendo. Essas pessoas malditas que estão lá fora, que precisam de salvação, estão buscando salvação. Eu quero tratar delas, eu quero salvá-las. Mas aqueles que são maldição dentro da igreja, que sabem da verdade, conhecem a verdade, mas amam a mentira, amam o pecado, é o caso desse Salmo 109, ama a maldição, que ela o persiga, que ela o alcance. Que ama a maldição, está dentro da igreja, conhece a palavra de Deus, mas prefere seguir a maldição ou o pecado. Meus caros, ninguém me obrigou a servir Jesus. Ninguém me obrigou a servir Jesus. Eu desejei, almejei, sonhei, eu quis, eu provei para o meu Senhor que eu queria servi-lo com todas as minhas forças, diante daquilo que Ele havia feito na minha vida. Eu queria dar para as pessoas aquilo que Ele havia me dado. Eu
paguei o preço e eu tenho pago o preço. E é com grande satisfação e prazer. Você tampouco foi obrigado. É ou não é? Ou alguém aqui pode se dizer, não, eu estou na igreja porque eu sou obrigado. Não, você não pode dizer. Há aqueles que estão na igreja porque têm um salário, têm a casa, têm uma vida estável. Então estão na igreja, mas já não servem mais a Deus. Estão servindo a si mesmos. Logo, amam a maldição. Quando o apóstolo Paulo diz assim, quando eu estou falando agora para os crentes malditos, eu estou me direcionando a minha mensagem para os crentes malditos, não para os benditos. Porque os benditos, graças a Deus por eles, são como os 300 de Gideão. Mas os malditos precisam saber disso, assim como também os benditos. Você precisa saber que do seu lado, de repente, tem um que é maldito e que pode levá-lo também a ser maldição. Então você tem que ficar vigiando e orando, ou seja, vigiando, com o olho vigiando e o outro orando. Ó Deus, tem misericórdia de mim. É assim que você tem que fazer, porque a sua salvação, minha amiga, meu amigo, não tem preço. Ou tem? Não tem preço. A minha salvação eu não troco por nada nesse mundo. Nada, 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 absolutamente nada. Não há nada que ofusque os meus olhos, que me encante neste mundo, que me faça desfocá-la do meu Senhor e Salvador Jesus, porque Ele foi feito pecado no meu lugar. Ele foi feito maldito no meu lugar. Ele agarrou a minha maldição e me deixou livre. Me deixou livre. Que darei ao meu Senhor por todos esses benefícios? Tomarei o cálice da salvação. A maior oferta que eu posso dar ao meu Senhor é tomar o cálice da salvação e invocar o seu santo nome. Não existe maior oferta. Não existe maior oferta que você possa dar a Deus do que tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor. Quer dizer, de forma nenhuma, rebaixar o Senhor que te livrou do inferno. Ele tem que se manter na sua vida, sob qualquer circunstância, diante de qualquer deserto, dificuldade, problema, não importa. Todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus abriram mão da glória deste mundo e muitos pagaram com a vida para manterem o cálice da salvação, para manterem se tomando o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto,
há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, fracos e doentes, amaldiçoados. Fracos e doentes. Uma pessoa fraca e doente, espiritualmente falando, obviamente, está se referindo àqueles fracos, aquelas pessoas amaldiçoadas, aqueles débeis, e muitos que dormem. Por quê? Porque participaram da carne de Jesus, do sacrifício de Jesus, do sangue do Senhor Jesus, com indignidade. O incrédulo não participa da Santa Ceia com indignidade, porque ele não conhece nada. Mas aquele que se diz crente e que participa da Santa Ceia, já amaldiçoado, porque tem dentro do seu coração outro que não é o Senhor Jesus. O primeiro na vida dessa pessoa não é Jesus, é outra pessoa, é um diabo, é um demônio. Como testemunhos que nós colocamos essa semana, de pessoas que falaram: olha, eu fiz 21 fogueiras santas, a minha vida era um inferno. Por quê? Porque havia malícia, havia isso, havia aquilo, quer dizer, havia uma maldição, e mesmo assim participava de dízimo, dava o dízimo, era fiel no dízimo, na oferta, era assíduo na igreja, mas Jesus não era o primeiro na vida dele. Não era o primeiro. E só pelo fato de o Senhor não ser o primeiro na vida daquela criatura, ela já estava amaldiçoada. Porque quando você elege Jesus como Senhor, você elege o Espírito Santo, o Espírito da bênção, a bênção na sua vida. Se você remove o Espírito da bênção ou o Senhor Jesus da sua vida, então outro vai ocupar o seu primeiro lugar, o primeiro lugar no seu coração. Quem é o primeiro na sua vida? Quem tem sido o primeiro na sua vida? O dinheiro? A posição social? Não sei. Não sei. Só você sabe de si e Deus. Mas é bom que você examine a sua vida, como eu faço comigo. Ó, meu Deus, o Senhor sabe que eu sou cheio de falhas, erros. Eu sou homem. Eu sou um homem, sujeito a todas as falhas. Mas o Senhor sabe que o meu desejo é fazer a tua vontade, não a minha vontade. É fazer a tua vontade. Então, julgue a minha causa. Julgue a minha situação. Amém, pessoal? Então, se Ele é o meu Senhor, então eu estou protegido, eu estou livre da maldição, porque Ele é o meu Senhor. Mas se Ele não é o meu Senhor, então eu estou preso à maldição, ao pecado, porque eu estou servindo outro Senhor que não é o Senhor Jesus Cristo. Entendeu, pessoal? Sim ou não? Examine-se o homem. Quantas pessoas participam da Santa Ceia com indignidade? São malditos, mas participam da Santa Ceia, que não vale de nada para eles. Absolutamente. Pelo contrário, são fracos, débeis, doentes, e há muitos que já morreram por conta disso, porque não tiveram temor para com o Senhor, não consideraram o pão nem o cálice do Senhor com dignidade, que é o cálice da
salvação. O cálice da salvação. Se você se inclina para Deus, você se inclina para o Espírito, não é isso? Mas se você se inclina para a carne, você se inclina para a morte. Por acaso, o diabo não é essa morte? Porque se você se inclina para Deus, o diabo vê que você está inclinado para Deus. Mas se você está inclinado para a esquerda, digamos assim, para onde serão lançados bodes, então você está inclinado para o mal. Só a inclinação. Só a inclinação. Você pecou com a inclinação? Não. Fisicamente você não pecou, apenas ficou inclinado. Apenas uma inclinação. A Bíblia chama isso de iniquidade, quando você projeta o mal. Que diante dos tribunais desse mundo, se você tem uma discussão na rua com outra pessoa, por causa de, enfim, batida de carro, etc., e você mata aquela pessoa, foi num acesso de raiva, de ira, e você tomou uma decisão. Então, a sua condenação é uma. Mas, se você planeja, se você intenta o mal contra uma pessoa, aí a sua pena triplica por causa de ter uma intenção com aquela criatura. Deus também faz isso. Aliás, é Deus que usa esse critério. Porque a inclinação, ela dá a sensação, bom, eu não pequei, eu não toquei na mulher, mas os meus olhos cobiçaram. Jesus disse, se o teu olho direito te faz tropeçar, só o olho, não é a gente não anda com o olho, é ou não é? A gente anda com as pernas, não é verdade? Mas o olho é que faz a gente tropeçar. Então, só pelo fato de o olho levar a pessoa a tropeçar, já faz com que ela é melhor tirar o seu olho, arrancar o teu olho, pega a colher e arranca o olho. É melhor entrar caolho no reino de Deus, no reino dos céus, do que dar entrada no inferno com o corpo inteiro. Percebe? Então a intenção, por menor que seja, ela já é má, já é maligna. Ela já tem a chancela, o selo do diabo para levar aquela pessoa ao inferno. E eu falo isso com temor e tremor por vocês, para que vocês não bobeiem, para que vocês não sejam como crianças. Ah, isso é tão inocente, mas isso aí eu não fiz nada demais, só apenas uma curiosidade. Olha aí. Só isso é o suficiente. A curiosidade de Eva já fez ela pecar. Foi ou não foi? O que ela tinha que ficar curiosa? Ela tinha que passar longe daquela árvore, mas ela ficou curiosa, e o diabo viu a curiosidade dela, e mais nada, sugeriu comer do fruto da árvore. E olha o que aconteceu. Então, a inclinação para o mal me parece pior do que o próprio pecado, porque a inclinação dá a sensação de que, eu não pequei. Pense bem na sua vida. Eu estou falando isso para vocês que são de Deus, para que vocês não venham bobear, para que vocês não venham se distrair, para que vocês não venham se deixar levar por uma sugestãozinha de um maldito que está do seu lado, que está junto com você, ou uma maldita. Porque quem está indo para o mal, quer ir sozinho? Não. Não quer mesmo. Não quer mesmo. Quem está indo para o mal, quem está caído,
quer arrastar o máximo possível consigo. E quer arrastar quem? Quem está mal? Não, quer arrastar quem está bem. Então eu falo isso a título de aviso, advertência para vocês. Nós temos que monitorar a nossa salvação permanentemente. Vigiai e orai. Jesus disse vigiai, quer dizer, vigiar, orar é extremamente importante, mas vigiar ainda é em primeiro lugar. Porque quando você está vigiando, você está atento. Mas quando você está orando, mas quando você está vigiando, você fica atento para não ser pego de surpresa. Porque a sua salvação, minha amiga, meu amigo, não tem preço. Não tem preço. E eu trato, e eu quero você salvo, para você poder salvar os outros. Quando eu falo de salvação para vocês, pastores, eu sei que a maioria salva, mas eu falo assim para estimular, despertar, manter a chama da salvação acesa, manter o cálice da salvação nas mãos, todo dia, porque nada mais agrada a Deus do que você manter a sua salvação. Eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se permanecer fiel até o fim. Bispo, aonde está escrito isso? Jesus falou lá em Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Porque de repente você tem uma pessoa que é muito amiga sua, que está sempre na sua casa, que está sempre envolvido com você, que já perdeu a sua coroa e quer levar você também a perder a sua coroa. Cuidado. Não confie em ninguém. Amém, pessoal? Confie em Deus. Se você é salvo, então você carrega a chama, a mesma marca que deixou o Senhor registrado lá no Monte Sinai. A chama do Espírito Santo até hoje está lá, visível. O monte queimado no topo. O fogo desceu ali. E quem tem o fogo do Espírito Santo tem a chama acesa dentro de si, a chama da salvação. Mas a gente nunca, jamais, em tempo algum, pode cochilar na fé. Porque muitos deixaram a fé por bobagens, inclusive Demas, que foi companheiro de Paulo durante muitos anos no seu ministério. Então, meus caros, cuide da sua salvação. Amém, pessoal? Permanentemente vigilante. Amém? Amém. Graças a Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor não considera os nossos erros, as nossas falhas, a nossa imperfeição, mas o Senhor considera a nossa fé, a nossa sinceridade. E agora, neste exato momento, o Senhor ouve a oração deste filho que ora pelos seus pais, que brigam constantemente.
O Senhor ouve a oração deste pai, desta mãe que pede pelo seu filho, viciado, depressivo, desempregado, agressivo. Só o Senhor sabe o quanto dói no coração de um avô, de uma avó, ver os seus filhos, os seus netos, inimigos, brigando, separados. Ó, meu Pai, agora mesmo que eu falo contigo, estenda a tua mão para tocar e arrancar desta família o encosto da separação, o encosto do vício, o encosto da violência, o encosto da guerra, que joga um contra o outro. Levante, amigo, o copo com água, pois eu o declaro abençoado, pois Jesus morreu, mas ressuscitou e está vivo, para unir a sua família, abençoar o seu casamento e fazer com que haja paz no seu lar. Você crê? Então beba desta água e receba a resposta de Deus. Ah, meu Pai, abraça esta família, este casal, esses filhos. Abra os seus braços, meu amigo, e diga: Senhor Espírito Santo, possua o meu lar, possua o meu casamento, possua a minha família, possua o meu coração. Receba paz, esperança e força para lutar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém e graças a Deus. Deus quer tirar você do Egito, mas a condição é que a sua mão seja forte. Forte, meu amigo, para fazer o que só você pode fazer, que é se entregar, que é sacrificar, que é obedecer à lei do Senhor. A lei de Deus tem que sair da sua boca e se materializar na sua vida. Mas para isso a sua mão tem que ser forte. A mão de Deus foi forte para tirar o povo da miséria, da doença, da opressão. E a mão de Deus continua sendo forte. E por isso grandes milagres Ele tem feito na vida do povo que tem buscado a Ele de forma bíblica, como fazemos no Templo de Salomão. Às 18 horas, na vigília do Espírito Santo, nós vamos ungir as suas mãos, fazendo o sinal da cruz. Nós vamos ungir, vem aqui por favor, auxiliar Vitor. Vem aqui rapidinho, abre as mãos, por favor. Nós vamos ungir, coloca aqui, Wesley, por favor. Eu vou ungir assim a sua mão, olha só aqui, ó. Ungir assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai sair dessa vida de fraqueza, de vício, de doença, de miséria. Traga esse familiar seu para que você tenha lembranças e os seus olhos, está aqui a palavra olhos, veja o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Você quer ver o cumprimento da palavra de Deus na sua vida? Então seja forte, que a sua mão seja forte para fazer o que você tem que fazer. Veja aí o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 40, versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Está vendo só? Você pode estar agora pobre, necessitado, doente, mas Deus quer cuidar de você. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Não é lindo este salmo? Não é lindo este versículo? Meu amigo, é Deus sacudindo você da cama. É Deus sacudindo você que passou toda a noite se drogando, se prostituindo. Esse versículo é para você que ouviu do seu filho: eu não te amo, mãe. Eu não te amo, pai. Você ouviu de alguém que você não tem nenhum valor para ela. Deus está dizendo para você: eu sei da sua pobreza, eu sei que você é um necessitado, eu sei que ninguém quer cuidar de você, mas eu vou cuidar de você. Eu sei que eu sou o teu auxílio e eu vou te libertar e eu não vou esperar mais. Eu sou o teu Deus. É Deus falando para você. Chegou a hora de você reagir, chegou a hora de você buscar a Deus de forma bíblica, inteligente. Lá no Monte Sinai, Deus mandou Moisés fazer o candelabro de 7 braços, símbolo do Espírito Santo. Eu vou lhe dar esse cartão do nome de Jesus em hebraico, porque representa o Espírito Santo. Você vai escrever o seu nome aqui e a palavra de Deus, a promessa das 7 manifestações do Espírito Santo vai estar sobre o seu nome. E você vai orar nesses 7 últimos dias do ano, do dia 22 ao 29. E você vai buscar o Espírito Santo. Se você não é batizado, você será. E se você já é,
você será renovado. Domingo ou vigília da mão forte. Pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça. O Senhor é quem te guarda.